Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Levi do canal AP Aprendendo e Praticando. E é um prazer estar aqui com mais um videozinho para aqueles que querem enriquecer mais seu conhecimento, né? Tá buscando aí saber mais um pouco, porque o conhecimento não pesa na mochila, né? Então vale a pena sempre adquirir conhecimento. No vídeo passado eu apresentei para vocês um vídeo sobre como medir resistores com multímetro analógico. E eu estou fazendo agora, vou fazer uma série de vídeos como medir, fazer medidas com multímetro analógico. E desde já quero agradecer, né, o pessoal aí que comentou, que se inscreveu no canal, e convido você também a se inscrever e também a que você possa estar comentando também, sugerindo, né, complementando o vídeo. É um canal aberto aí para quem quiser aí ajudar a gente no canal. Bem, o multímetro analógico, tá? Diferentemente do digital, né? Eu tenho aqui um digital, certo? Tem aqui um digital. O digital ele apresenta o resultado das medidas direto no display, né? Então é só você colocar lá a ponta de prova e ele já vai, você acerta a escala, né? A escala que você quer, e ele vai já te reproduzir o resultado da medida na tela. O digital não. O multímetro digital digital não. O analógico. É tanto analógico, é digital, tá? O analógico, tá? Ele tem um ponteiro e uma escala, ou uma escala e um ponteiro. E ele vai deflexionar o ponteiro conforme a tensão, né, que você selecionou, né? Por exemplo, né, aqui eu tô com 10 volts, mas eu vou colocar aqui 15 volts, tá? Vou colocar 15 volts aqui e o ponteiro vai subindo até que ele atingiu 15 volts lá, tá? Vou subindo aqui a tensão, subir mais um pouquinho, colocar para 20, tá lá no 20 volts. Então você tem que procurar decifrar, né, a medida. Não é tão direto assim. Também ele requer mais cuidado para você não errar a escala. Por exemplo, eu estou medindo agora aqui 20 volts e eu estou na escala de 50 volts. Mas se eu colocar numa escala de 10 volts, por exemplo, ele vai medir até 10 volts. E a medida que eu estou fazendo é de 20, então vai passar 10 volts e ele vai queimar, tá? Se o teu multímetro for desse daqui, ó, tá? Ele não tem proteção, tá? Ou se ele for um multímetro mais simples, ele não tem proteção nenhuma. Então, se você errar a escala, você queima o multímetro, tá? Esse multímetro aqui, eu tenho um vídeo aí no canal, você pode procurar, que ele tem proteção até 200 volts, tá? Então, eu tô aqui na escala de 50 volts. Se eu colocar até 200 volts aqui, ele protege o multímetro, ele não vai queimar. Ele vai colocar a agulha aqui no final, mas não vai queimar o circuito. E note aqui, ó, a gente tem escalas muito pequenas. 0,25 volts, 1 volt, 2,5, tá? Nós estamos medindo DC, tá? Tensão contínua, tá? Nós não estamos medindo alternada agora, tensão contínua. Então como é que funciona primeiramente a escala? Você vai ver, se você já sabe a tensão que você vai medir, quanto você vai ter naquele circuito, aí você já pode escolher uma escala que resolva o seu problema. Digamos que você precisa medir 5 volts, tá? Você vai fazer uma medida no circuito de 5 volts. Eu tenho aqui 0,25, ele vai medir até 0,25 volts, não mede mais do que isso. 1 volts até 1 volts, 2,5 até 2,5, então ainda não deu para 5 volts. 10 volts até 10, então 5 volts dá para medir na escala de 10 volts, tá? Porque você tem que procurar uma escala que apresente para você a medida o mais possível no meio da escala, que é mais preciso, tá? Então quanto mais no meio, melhor.
Então, se você vai medir 5 volts, não vai colocar numa escala de 50 ou 250, que ele vai vir muito aqui, para a direita, tá? Na escala de ohms, como nós vimos no vídeo passado, tá? Ele vai do maior para o menor, assim, tá? Do maior para o menor. Na escala de tensão, tá? Ele vai do menor para o maior, é ao contrário, tá? Então, ohms é aqui nessa escala de cima, que a gente falou, nessa verde aqui. Então, vai a agulha vai deflexionar da esquerda para a direita. Na de tensão também é da esquerda para a direita, mas os números são diferentes, tá? É de 0 a 250. Todos os multímetros são assim, tá? Nem todos têm essa faixinha verde aqui. Mas, tá, esse aqui que eu mostrei para vocês agora há pouco, por exemplo, ele não tem a faixinha verde. Tá? Aqui é a escala de ohms e aqui é a escala de tensão, mas é muito parecida, tá? Por exemplo, esse aqui é 10, 50, 250 aqui, ó. A escala de tensão é essas daqui, ó, para baixo do espelhinho aqui, tá? Em alguns multímetros. Então aqui eu tenho 3 escalas, eu tenho escala de 10 volts, 50 volts e 250 volts, tá? Então quando você vai medir 10 volts, você vai ler nessa fileira, tá? Você colocou aqui na escala de 10 volts, tá? Você vai vir aqui, vai procurar o 10 e vai ler aqui, tá? Existe também os submúltiplos, tá? Aqui eu tenho aqui, por exemplo, tá? Nesse multímetro, 0,5 volts aqui. Onde é a escala dele? É no 50, tá? É no 50, só que deu 50 não é mais 50, é 0,5, ou meio volt de 50 se transforma para meio, tá? Porque é um submúltiplo, tá bom? Ó, é 0,5 volts, é a escala mais baixa de tensão que tem aqui, ou seja, meio volt, tá? Ou 500 milivolts. Aí vem aqui, o 50 não é mais 50, é 0,5, tá? Digamos que você tem aqui, ó, 2,5, escala de tensão que vai até 2,5. Você vai vir aqui no 250. Daí não é mais 250, é sim 2 volts e meio, tá? Creio que dá para entender, né? É aqui que o pessoal apanha muito nas escalas, tá? Então voltamos aqui para esse multímetro aqui, que é o que eu vou usar na medida. Nós temos aqui 1000 volts. Esse multímetro mede 1000 volts. 1000 volts, eu vou vir aqui no 10, tá? O 10 agora se torna 1000 e o 8 aqui em 800. Então você vai multiplicar, tá? O 10 por 10, aliás, o 10 por 100 vai dar 1000, né? Então, se eu tenho aqui, ele mede até 2500 volts, é nesse borne aqui, 2500 volts. Eu venho aqui no 2500 volts, eu venho aqui no 250. Que agora não será mais 250, mas sim 2500 volts, certo? Assim também é na tensão alternada, tá? Que é praticamente a mesma coisa para se medir. Então, se eu preciso medir uma tensão de 300 volts, eu não posso vir aqui na escala de 250, tenho que vir aqui no 1000. Aí eu venho aqui, tá? Onde é o 1000? É no 10. E eu vou aqui no 3. Tem o número 2, o número 3 é bem no tracinho. Aqui vai ser 300 volts, quando estiver na escala de 1000 volts. Certo? Vamos para a prática? Muito bem. Você vai pegar a sua ponta de prova, né? O multímetro vem com 2 pontas de prova, é claro. E você tem uma vermelha e uma preta. A vermelha é positivo e a preta é negativo, tá? Para facilitar nossas medidas, eu vou deixar fixo. Eu tenho a fonte aqui, tá? Também tem um vídeo sobre essa fonte, tá, pessoal? Essa fonte aqui é uma Corad excelente, tá? Ela tem memória de tensões, ela tem proteção sobre tensão, sobre corrente, tem travamento do teclado, tá? E tem bip, tem desliga a tensão sem desligar a fonte. É excelente, tá? É uma Corad, uma Corad KA
3005. Eu sou muito ruim para guardar modelos, tá? Mas eu fiz um vídeo sobre ela, tá? Se você precisa comprar uma fonte, compre essa aqui. Eu não tô ganhando nada de ninguém, tá? Não tenho nem patrocínio por enquanto. Tomara que apareça algum, né? E essa fonte é excelente, tá? Muito boa mesmo. Ela tem 5 memórias, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei 20 volts, tá? Eu coloco a memória aqui, tá? E eu posso vir aqui para outras memórias, 14 volts, tá? Eu posso mexer aqui, ó, tá? Nas tensões, ó. E se eu quiser voltar para 20 volts, aperto a memória 1, ela vem o 20 volts de novo. Ela grava tanto a tensão como a corrente. Bom, vamos lá então. Eu vou colocar aqui o negativo da fonte na ponta preta do multímetro e o positivo na ponta vermelha. Então esse aqui, caso encerrado, ele vai ficar para todas as medidas de tensões, tá bom? Vamos colocar aqui na tensão de 1 volt, tá? Vamos colocar aqui 1 volt. Deixa só eu calibrar aqui. 1 volt, tá? Eu tô na escala de 50 volts, tá bom? 50 volts eu vou ler aqui no 50, correto? E ele não tá lendo nada. Por quê? 1 volt e na escala de 50 não vai nem movimentar. Ou seja, vai ser 50 vezes. Não vai nem movimentar. Então eu pego 1 volt, eu vou... Se eu vim aqui na escala de 1 volt, já vai bater aqui no final, tá? Olha só. Espera aí que não... Essa fonte, tá? Ela tem... Quando você mexe na memória, ela desliga a saída. E eu esqueci de ligar. É aqui, ó. Liguei, pronto. Vamos voltar lá nos 50. Olha lá onde ele está dando 1 volt. Agora ele deu. Desculpa eu estar falando errado aquela hora para vocês. Na escala de 50 volts, né? Aliás, eu estou na escala de 10 volts. 10 volts vem aqui. Vamos supor que colocar na escala de 50 aqui. Realmente ela nem se mexe, ó. Muito pouquinho, muito pouquinho. Deflexionou muito pouco. Na escala de 10 ele já aparece, tá? 10 volts, tá? Aqui é 2 volts, então a metade é 1, ó. Nem todos têm o número, tá? Se aqui é 2 volts, ó, é na escala de 10 volts, é aqui embaixo. 10, você vai ler aqui. Então, 2, cada tracinho aqui, ó, é 200 milivolts. Então é 2, 4, 6, 8, 10. Então 1 volt tá aqui na escala de 10. Mas eu gosto de medir aqui no meio. Então eu venho aqui 2,5, olha como melhorou. Eu tô aqui na escala de 250 volts, porque eu tô na escala de 2,5. Eu venho aqui no 250, que é múltiplo, e o 100 aqui é 1 agora, tá? Então eu tenho aqui 1 volt, ó, fica melhor para medir, tá? Colocar na escala de 1 volt, ele foi pro final, tá? Final da escala, por quê? É 1 volt, ele está em cima de 1 volt. O multímetro tem um pouquinho de tolerância, tá? É mais ou menos 5% de tolerância esse multímetro. A fonte também tem, então às vezes pode dar uma diferençazinha aqui, tá? Então 1 volt matamos. Agora vamos fazer uma medida de 10 volts, tá? 10 volts. Temos aqui 10 volts. Note que o ponteiro foi lá no final, ó, tá? Ó, foi lá no final. Ele chega a grudar lá, ó. Tá vendo, ó? Isso não pode acontecer no multímetro. Só que é o seguinte, esse multímetro tem proteção. Se fosse outro, já não estaria funcionando, tá? Olha só. Ele tá funcionando normalzinho, tá? Vamos pôr então na escala. Eu tenho 10 volts para medir, tá? Se eu colocar na escala de 10, ele vai bater aqui no final, tá? Vamos pôr aqui na escala de 10. Eu vou ligar aqui a fonte. Ó, escala de 10 volts vem aqui no final, por quê? É aqui no 10, tá? Olha lá, no 10. E é 10 volts, claro, ele mediu 10 volts, mas está aqui no final. Então se eu precisasse medir 10,2, 10,3, 10,5, já não daria.
Então eu vou colocar na 50, tá? Só que se você não conhece a tensão que está no circuito que você vai medir, não faça isso de ficar escolhendo escala. Venha na escala maior, tá? Se for um aparelho lá comum, né? Você coloca aqui no 1000 volts e vai abaixando, não vai subindo a escala, você vai abaixando até que você ache a escala certa para você medir, tá? Então agora nós estamos com 10 volts. Onde nós vamos medir? Na escala de 50. Ó, nós estamos com 10 volts na fonte, tá? E na escala de 50 volts. Na escala de 50 volts, que é essa do meio aqui, tá? Eu tenho aqui 10, 20, 30, 40 e 50 volts. Eu tô aqui no 10 volts, medindo certinho. Então se eu tiver 10,2, 10,4, tá? Aqui na escala, quanto maior a escala, maior vai ser o número dos risquinhos. Então aqui cada risquinho é 1 volt, é 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó. O 15 daqui. Vamos colocar 15 volts, tá? Vamos colocar 15 volts. Ó, na escala de 50 ainda, né? Aqui era o 10 volts. Agora eu tô aqui, é 15, ó, tá? O 15 não tá aqui, ó, do ponteiro. Tá aqui na escala, mas você desce o multímetro e você consegue medir, tá? É como se o 15 estivesse aqui. Então é 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Vamos colocar aqui uma tensão maior. A maior tensão dessa fonte é 30 volts, tá? Mas ela dá 31, ela entrega 1 de bônus, tá? Então aqui tem a escala de 50 volts, ó, 30 volts, 31, tá? Pouquinho para lá do 31,2 mais ou menos, tá? Então é aqui que você mede, na escala de 50. Vamos pôr na escala de 250, só para a gente não pular a 250. Estou na escala de 250, vem aqui, procura 250, tá? Aqui é 50, 100, tá? Então o meio aqui é 25, esse risco maior. Geralmente ele marca a metade maior ali. É 25, tá? É de 5 em 5 aqui. Então é 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então eu tô com 25 e tô com um tracinho para lá, tô com 31 volts, tá? Note que a precisão vai depender de como você lê, tá? E o macete é o seguinte: como é um ponteiro, o ponteiro se você coloca para cá, você vai ler de um jeito, para lá você vai ler digamos que o meu olho esteja aqui no meio. Se eu fizer assim, vai deslocar, para cá vai deslocar. Então, eles colocaram um espelho aqui, ó. Esse espelho é para que você veja a sombra do ponteiro lá embaixo. Se você estiver enxergando a sombra do ponteiro, tá errada a tua medida. Você tem que enxergar só um ponteiro e sombra, tá? Isso chama-se erro de paralaxe, tá? Que é a sua visão em relação ao ângulo de um objeto, tá? Aqui, por exemplo, eu estou enxergando a agulha aqui e a sombra um pouco mais para a esquerda. Não pode, tá? Então eu tenho que vir aqui e mudar, tá? Mudar o meu ângulo. Agora eu estou enxergando, tá? E a medida muda, tá? Então no vídeo às vezes você vai ver a medida um pouco diferente por causa do erro de paralaxe. Nem sempre a câmera vai estar apontando corretamente para o ponteiro, tá bom? A tensão alternada, tá? A alternada é o seguinte, é a mesma coisa, as escalas que você vai usar é a mesma. Só que você vai usar aqui onde está escrito AC ou ACV. Tensão contínua é DCV, não é corrente, tá? É tensão contínua que nós acabamos de medir. Agora nós vamos medir tensão alternada, alternada corrente, está em inglês. Olha aqui esse daqui, esse aqui é maior. DCV é tensão contínua, nós acabamos de medir. ACV, tá? É alternado, corrente, tensão, tá? É tensão alternada, tá? Eu não sei falar inglês, tá bom? Então eu coloquei já aqui a escala de alternada, tenho de 10, 50, 250 e 1000 volts, tá?
Normalmente nós vamos usar a tensão alternada para medir transformadores, a saída do transformador que é alternada, ou a tensão da rede elétrica. Tá? A tensão da rede elétrica, ela é RMS, você tem que tirar o RMS dela, você vai multiplicar pela raiz quadrada de 2, que é 1,4142. Então não é 110 volts, tá? É mais, tá? Então, por exemplo, se eu vou medir a tensão da rede, aqui é 110 volts. Se eu tenho 220, considere isso que eu estou falando. 50 volts não dá para medir 127 nem 220. Sobrou 250. 250 eu posso medir 127, mas eu não posso medir 220. Provavelmente vai passar da escala. Tá? Eu aqui também não posso deixar passar, porque a minha proteção é até 200 volts, aqui é 250 e uma tensão 220 chega lá a 260, 270 volts, né? Depende da região. Então eu vou medir a tensão da rede, aqui a minha é 127 volts, ou 110. Eu vou colocar aqui na escala de 250, tá? Vem aqui. Sempre quando for tensão da rede, cuidado, tá? Muito cuidado. Eu vou colocar aqui na minha tomada e vamos medir. Dá um medão de você colocar uma escala errada, tá? Eu tô aqui na 250, então eu venho aqui eu tô na escala de 250 volts, tá? Então eu venho aqui no 250 aqui em cima, tá? Eu tenho aqui na 250 é de 50 e 50 volts o número, tá? Eu tô aqui com 100, tá? Aqui no meio é 25, tá? 26, 27. Eu tô aqui com, deixa eu ver aqui, 125, 130, 135 volts eu tô agora aqui. Em 127 eu tô com 135 volts, por causa da raiz quadrada de 2 que você tem que colocar. Então não coloca numa escala baixa, né? Você coloca numa escala alta, tá bom? Mas todos eles têm a escala de 250, então beleza, né? Tranquilo. Tá? Vamos medir 220. Eu tenho aqui, caso eu tenha 220 também, tá? Eu vou colocar aqui no 1000 volts, tá? Porque eu não sei como ela tá agora, essa tensão. Então eu venho aqui, escolho e estou medindo 220. Eu estou na escala de 1000 volts, tá? Então eu venho no 10 volts, que agora é 1000, tá? Então o 2 aqui é 200. 200, tá? Ela é de 20 em 20, tá? Aliás, de 200 em 200, tá? 200, 300, 400, tá? Vamos ver quanto vai dar por cada quadradinho. Aqui é 300, deu 100 volts, tá? É de 50 e 50, tá? Então eu tô com 255 volts agora, tá? Tô com 255 volts. Isso quer dizer que a escala de 250 volts seria pouco, tá? Então, por isso que eu coloco na escala de 1000, né? Vamos botar aqui na 250. Olha lá, tá? Ela não foi até o fim, tá? 250, eu tô com 200, deixa eu ver aqui, tô na 250, né? Então aqui é 200, 210, 220, 205, 210, 215, 220, 225, 230 volts. Tá até mais, tá com 10 volts só a mais, tá? 230 volts. Aqui no caso deu para medir, tá? Na escala de 250. Mas na escala de 1000 é muito mais confortável. Eu não colocaria meu multímetro para medir a tensão da rede, né, tão próximo do final da escala. Porque o multímetro é assim, cada vez que ele chega no final da escala, ele está sujeito a queima. Você pode queimar o galvanômetro, você pode jogar o multímetro fora, você pode queimar os resistores que tem dentro dele. Enfim, uma série de danos que pode acontecer no multímetro. Bom, pessoal, acho que medida de tensão era isso, né, que tinha para colocar. Depois, no próximo vídeo, nós vamos medir corrente, que é mais problemático, tá? E espero que vocês aí possam curtir, né? Dar um like pra gente, para ajudar o canal. Tô precisando aí aumentar esse canal. E também que vocês possam estar se inscrevendo, né, no canal. E se tiver algum comentário, pode colocar lá alguma dúvida,
que eu ajudo vocês, tá? Se tiver alguma dúvida sobre esse multímetro, veja meu vídeo lá ou pode pedir nos comentários, tá? Um grande abraço então para vocês, que vocês possam aproveitar esse vídeo aí, que sirva de utilidade. Eu quero deixar mais uma coisa, eu lembrei agora. O multímetro, ele precisa ser, você tem que regular a esquerda dele, tem que estar em cima do zero aqui, tá? Ele tem alguns zeros aqui, ó, tá? Então você tem que colocar aqui no zero. Como é que você faz isso, tá? Você vai pegar um chá de fenda pequenininha, tá? Bem assim, uma pequenininha que caiba aqui, certo? Deixa eu fechar aqui, tá? E você vai então ajustar. Às vezes o multímetro vem assim, ó, tá? Quando você compra novo, a agulha vem desajustada. Ele tem que vir aqui nesse zero aqui, ó, tá? Como é que você faz isso então? Você vem aqui e gira até que ele chegue no zero, tá? Olha lá, chegou no zero. Não esqueça de ver se o ponteiro está coincidindo com a sombra e ajustou. Quanto mais preciso se ajusta, melhor será a precisão do multímetro. Na escala de ohms, você precisa usar esse potenciômetro aqui para ajustar o fim de escala, mas na tensão não precisa, é só esse da esquerda. Então, e quando ele não dá ajuste, tá? É a pilha fraca. A bateria fica fraca, então ele não dá mais o ajuste nem da esquerda, que é o infinito, e nem da direita, que é o zero, tá? Então a bateria tem que estar sempre bem carregada. Então fica aí esse videozinho. Tudo de bom para vocês e até a próxima.